natural da Vila de Cotejeiros. É um prazer e uma honra estar cá com vocês e partilhar este momento, que é um momento especial, é um momento que traz cultura, que traz alegria a todos os que estiveram e estão aqui com a oportunidade de assistir a esta apresentação do livro. O livro Luz e Sombra, da lente ao papel, e digo isto, que é uma apresentação, mais uma, porque já foram feitas outras apresentações em Lisboa, Sintra e Coimbra. Trata-se de um livro de escrita criativa com textos de até 300 palavras, escrito por 8 mulheres com diferentes idades, nacionalidades, profissões e experiências de vida que, a partir das fotos de Miguel Gago, escreveram. Segundo as autoras, o principal objetivo deste livro é incitar à leitura e à escrita. Por isso mesmo, o livro tem uma particularidade que qualquer leitor pode também tornar-se um escritor do mesmo deste livro, baseando-se, para tal, em preencher, escrever uma folha em branco que lhe foi deixada. Ou seja, nesse livro, este livro tem essa particularidade. Quem adquirir este livro hoje poderá também escrever e fazer parte deste livro. Desafiamos alguns escritores a escreverem textos de 300 palavras com base na primeira foto do livro e apresentá-los hoje, neste livro. Assim, este evento terá início agora com a apresentação do texto de Ana Albergaria. E vou passá-la a apresentar. Ana Homem de Albergaria, além de socióloga, é igualmente artista plástica e escritora, tendo já publicado diversos livros de poesia. Organiza eventos de escrita criativa e de poesia, sendo conhecido o seu talento como declamadora. Ana Albergaria, uma salva de palmas. 2050, aprendemos a deixar rastros, setas de percepção. Os corpos continuam aqui, o toque é sempre. Aqui vamos memórias, previsões, afetos, compatíveis. Mas houve coisas que os sistemas nunca conseguiram dir. O peso do silêncio, a hesitação antes de um abraço, os pés na areia, a respiração de alguém diante de um palco. Na areia quieta do tempo, uma bota e um sapato de salto alto, um pesado de estrada, outro leve de espera pela vida sonhada. Não pertencem ao mesmo corpo, nunca pertenceram. Talvez um homem, uma mulher, o passado, o futuro. Talvez apenas duas solidões que se encontram por acaso, à beira de um mar de ilusões. Entre eles uma distância sem unidade de medida, nem metros, nem dados, apenas ausência acumulada. O da esquerda sabe de pó, de quedas no chão, que ainda existe. O da direita conserva o gesto intacto, como se caminhar fosse uma ideia e não uma ferida que persiste. E ali ficaram, imóveis, como se esperassem que alguém tivesse coragem de calçar os dois e caminhar inteiro. Há encontros que acontecem fora da lógica dos sistemas. Cada um é
um pé sem o outro. Somos assim. Cada um de nós carrega um só sapato para a vida. O outro pé, o que nos falta, está sempre do lado de fora de nós. Caminhar incompleto é o gesto original da condição humana. Nascemos a dois pés, mas passamos a vida à procura do sapato que nos calce por inteiro. E o erro trágico da humanidade foi acreditar que esse sapato se chama perfil, like, match. O algoritmo nunca compreendeu o olhar entre a bota e o sapato de salto alto. Só registrou a distância entre eles. Só contabilizou o tempo de exposição na areia. Só classificou masculino, feminino, incompatível, ruído. E assim caminhamos, tropeçando na solidão de quem só tem um pé, classificados, indexados, separados antes de nos tocarmos. E ninguém pergunta: quem decidiu que um serve para caminhar e outro para aparecer? Entre eles, uma distância programada, não erro, desenho. Chamam de otimização. Os corpos aprendem a caber em categorias previsíveis. Os sistemas vigiam o gesto, corrigem a postura, sugerem afetos compatíveis. Amar tornou-se uma probabilidade alta, com margem de falha controlada. Mas ainda há falhas. Ainda há quem olhe sem autorização, quem pisa o outro para ganhar o chão. Entre o humano e a máquina, entre o que programamos e o que sentimos, há uma linha na areia que ora se paga, ora se faz. O algoritmo não compreende a ternura de uma bota e de um sapato de salto alto, frente a frente. Não é capaz. Em 2050 já não se pergunta: quem és? E, no entanto, há sempre este intervalo entre género e código, entre desejo e previsão, entre presença e simulação. Um espaço pequeno demais para ser detectado, mas grande demais para ser ignorado. Alucinação. Os velhos dizem que antes o toque era natural, que o erro era humano, que o encontro não precisava de previsão algorítmica. Agora até a solidão é acompanhada. Há vozes, há ecrãs, há alguém sempre disponível, mas nunca ali. Talvez esta bota e este sapato sejam o que resta de uma tentativa de fuga. Alguém que recusou escolher entre o peso e a leveza, entre o permitido e o possível, entre ser visto e ser inteiro. Ou talvez seja um convite, porque há sempre alguém que se aproxima, hesita, quase quebra o padrão, e nesse quase o sistema falha por um instante. Talvez o futuro não esteja na vigilância perfeita, nem na escolha antecipada, nem em nenhum gesto inútil, não otimizado, não previsto. Calçar o que não foi feito para o mesmo corpo e ainda assim tentar caminhar. Em 2050 aprendemos a falar baixo com as máquinas e alto demais no vazio. Talvez estes sapatos sejam restos de uma tentativa. Alguém que quis atravessar o intervalo entre o barulho e o silêncio e ficou suspenso no gesto.
Ou talvez seja um aviso. Ninguém caminha inteiro se escolher apenas um lado do caminho. Talvez o futuro não esteja nas cidades inteligentes que respiram por sensores, nem nos corpos que já não se cansam, mas neste intervalo mínimo entre um sapato e o outro, entre o que fomos e o que recusamos ser, ou ainda é possível um gesto, sem garantia, alçar o desencontro e mesmo assim dar um passo. Em 2050 prometeram-nos pontos invisíveis, ligações instantâneas, vidas sem intervalo, e ainda assim continuamos a não chegar aos outros. Talvez aqueles sapatos fossem mais do que abandono. Talvez fossem a prova de que alguém tentou atravessar o espaço entre dois mundos e não soube como. Ou talvez num gesto que ninguém registrou, alguém nos tenha deixado ali de propósito, como convite para que outro corpo viesse, sem medo de parecer incompleto, alçasse o peso e a leveza, o real e o aparente, o masculino e o feminino, e finalmente caminhasse inteiro, num tempo que desaprendeu o significado de caminhar. Os velhos guardam memórias em discos externos, mas esquecem-se do cheiro do pão quente. Prometeram-nos progresso e entregaram-nos velocidade. Prometeram-nos o futuro, deram-nos ecrãs enormes com passado infinito. Mesmo assim, ainda há mãos que se procuram no escuro, ainda há poemas escritos em offline, ainda há quem desligue tudo só para ouvir o próprio coração e bater sem Wi-Fi. Ainda há quem passe a humanidade pelo filtro da criatividade e a imortalize na plenitude da palavra escrita e dita, como quem deixa pegadas num mundo obcecado em apagar restos humanos. Mas em 2050 os poemas continuam perigosos, não obedecem, porque ainda há corpos que recusam viver arquivados. Ainda há pés na areia, braços entrelaçados, vozes imperfeitas a devolver respiração ao sol. E no fim da praia, quando a maré jogar as pegadas, quando os satélites já não nos virem, quando os algoritmos deixarem de nos recomendar, sobrará isto. A volta em um sapato de salto alto, testemunhas silenciosas de que o par de calçado que nos falta não é o que perdemos, mas o outro. Ainda há quem se aproxime, sem filtro, sem avatar. E talvez o futuro sobreviva ali nesse instante estranho em que alguém hesita diante do papel que lhe deram. A bota, o sapato. Como se fosse possível. Como se fosse possível viver, como se viver fosse uma escolha, apenas uma forma de pisar o mundo. Mas há corpos que desaprenderam a obediência, corpos que preferem o frio da areia, o risco da pele. A imperfeição, a imperfeição do controle. E talvez reste apenas isto: continuar humano sem perfil falso, num tempo que nos cria artificiais. Escutar o coração e as ondas do mar. Andar descalço e continuar. Uma salva de palmas, bem merecida aqui para a Alvenia. Muito bonito o texto, entre esta diferença de algoritmo entre uma bota e um sapato. Um texto lindíssimo. Ana, fala-nos como é que foi esta experiência de escrever a partir daquela foto. Escrever a partir de uma foto é sempre um desafio criativo muito interessante, porque já nos dão algumas coordenadas do que alguém pensou por detrás de uma câmara, não é? Já nos dão uma perspectiva de um olhar, o olhar do fotógrafo. E nós não conseguimos deixar de filtrar esse olhar pelo olhar da nossa própria vivência, da nossa própria experiência de vida. Não é? Enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto poetisa.
enquanto pessoa interessada na investigação, por exemplo, da tecnologia. Então foi isso um pouco o que eu tentei fazer, trazer um pouco do que eu penso sobre o futuro, sobre o presente, à luz da nossa nova revolução tecnológica que tem tanto de maravilhoso como de assustador, e trazer um pouco de poesia também para a ternura e ao mesmo tempo a dureza e a solidão que esta imagem me transmitiu. Muito obrigada, Ana. Foi Obrigada por esta partida e por ter, de certeza, trazido para esta sala os pés descalços, que muitas vezes são precisos para vivermos no chão, com os pés no chão. Obrigada. Uma salva de palmas.